Uma última coisa que eu gostaria de mostrar é o seguinte: a gente poderia também alinhar o texto dentro da tabela. A gente tem uma propriedade chamada text align, que não serve, obviamente, somente para tabela, né? Serve para alinhar texto em qualquer elemento aí onde é possível que seja alinhado o texto, claro, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, vou aproveitar que eu já tenho aqui uma regra aplicada tanto aos TH, né, as células de cabeçalho, quanto aos TD, as nossas células de dado. Eu vou colocar aqui então um text align center. Então eu vou alinhar o texto. Veja que por padrão, para as células de cabeçalho, o texto já aparece centralizado. Aqui não, né? Nas células de dados eles aparecem sempre alinhados a... Deixa eu fazer o contrário para você ver melhor, né? Sempre à esquerda, tá bom? Muito bem. Nesse caso aqui a gente vai centralizar tudo agora. Eu vou salvar. Opa, só um minutinho. Deixa eu salvar de novo. Agora sim. Salvei, ó. Centralizou todo o texto aqui, centralizou todo o texto aqui. Claro que esse não é o ideal, né? Só estou mostrando mesmo. Mas vamos supor que eu quisesse, então, vou fazer o seguinte, ó. Vamos supor que eu quisesse fazer isso aqui. E eu quisesse alinhar à direita somente os dados dessa primeira coluna. Eu queria colocar tudo à direita aqui. E agora? Como é que eu faço isso? Agora a gente vai usar uma outra estratégia que eu não tinha mostrado para você ainda, mas que é assim extremamente utilizado na estilização de documentos HTML com CSS, tá? Por quê? Qual que é a nossa dificuldade aqui agora? Como é que a gente vai diferenciar essas células dessa primeira coluna das células dessa segunda coluna? Porque se a gente olhar o nosso documento HTML aqui, é tudo TD, ó, né? Tanto da primeira quanto da segunda coluna é tudo TD, TD, TD. E agora, como é que eu diferencio? Porque eu quero aplicar o text aligning somente a esses dados aqui agora, ó. Somente aos TDs da primeira coluna, né? E agora, José, como é que eu faço isso? Tranquilo. A gente vai usar agora um atributo do HTML. O HTML, ele tem um atributo denominado class. Com esse atributo, eu consigo definir classes, ou seja, é como se eu agrupasse um conjunto de elementos dentro de uma classe, tá bom? Dentro de uma classe, certo? Então, esse atributo class, né, ele permite que a gente agrupe elementos dentro de um grande conjunto para o qual eu quero aplicar uma mesma regra ou o mesmo conjunto de regras, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, só para ficar claro para você, eu vou dizer o seguinte, que eu tenho uma classe chamada dir, para lembrar que eu quero essa classe aqui é uma classe que vai servir para eu alinhar o texto à direita dentro das células que estão dentro desse conjunto, dentro dessa classe chamada dir. Então eu vou pegar esse class dir aqui, ó, e copiar, colocar como atributo de todos os elementos TD onde aparecem aqui as notas, tá? Então, ó, aqui eu vou fazer isso também, aqui eu vou fazer isso também, e aqui eu vou fazer isso também, né? Vou salvar. Veja que por enquanto não aconteceu absolutamente nada. A única coisa que a gente fez é dizer que, olha só, essa primeira célula aqui dessa linha, ou seja, essa célula, né? Então a gente está falando dessa onde está o 80-100. Ela agora pertence a uma classe dir, assim como essa célula também pertence a uma classe dir, isso aqui também a uma classe dir, essa também pertence à classe dir, essa pertence à classe dir. Então eu agrupei esses elementos TD todos numa mesma classe que eu chamei de dir.
Você poderia chamar de qualquer outra coisa. Direita, right, né, para deixar em inglês, o que você quiser. Colocar só D, tá? Eu preferi colocar dir, tá bom? O importante, claro, para ele saber, para o HTML entender que todos esses elementos fazem parte agora da mesma classe, obviamente, a classe deve ter exatamente o mesmo nome, ou seja, o valor do atributo class para cada um desses elementos deve ser exatamente o mesmo, tá? Então agora, todos eles aqui, essas células, né? A partir dessa aqui até essa, pertence à mesma classe chamada dir. Agora ficou fácil, olha só. Quando a gente volta para o CSS, como é que eu digo que eu quero aplicar uma regra ou um conjunto de regras a uma classe, né? Aos elementos que fazem parte de uma classe? Muito tranquilo. Eu coloco aqui, ó, ponto e o nome da classe. No caso, dir, que foi o nome que a gente deu lá no HTML, né? Então, ó, para todos os elementos que pertencem à classe, né? Então, o pontinho ele já sabe que é uma classe chamada dir, né? Que é justamente aqui, ó, o nomezinho que a gente colocou aqui. Note que aqui no HTML tem aspas, mas no CSS não tem. Então, agora a gente vem e faz isso aqui, ó, text align. E aí eu coloco que eu quero alinhar à direita. Eu vou salvar, olha que legal. Já está alinhado à direita aqui, né? A gente poderia, inclusive, fazer isso para quem? Para o cabeçalho também, se eu quisesse, né? Seria só incluir, no caso aqui, ó, eu poderia pegar a informação aqui da classe e adicionar, acrescentar aqui para o nosso, olha só, quando eu fiz isso, ó, ele já até alterou aqui para nós, ó. Ele já alinhou à direita também o título dessa célula de cabeçalho. Bacana, né? Bacana. Bem tranquilo usar o class, você provavelmente vai usar bastante o atributo class para agrupar elementos da sua página e depois aplicar uma determinada regra, né? Um conjunto de regras a essa classe. Então, essa regra vai ser aplicada a todos os elementos que fazem parte dessa classe. Isso pode ser bastante útil, né? Inclusive, a gente poderia ter feito esse efeito aqui zebrado da nossa tabela usando classes também, né? Eu poderia aplicar classes para as TRs aqui, para as linhas, né? Então, classe, eu poderia criar uma classe cinza. Então, por exemplo, para essa linha aqui, ó, que ela tá cinza, né? Onde está o 70, 80 aqui, ó, eu poderia criar aqui um class cinza. E aí eu faria esse class cinza também para essa linha e só, né? Porque são as duas únicas, tá bom? Mas todas que tiverem o class cinza, aí a gente formataria aqui, ó, ao invés de colocar o tr nth child, eu poderia simplesmente colocar ponto cinza, que ele teria exatamente o mesmo efeito, tá bom? Mas a gente não vai fazer isso agora. Depois você pode experimentar um pouquinho aí, tá bom? Muito bem. Com isso a gente finaliza essa última videoaula foi a mais longa, né? Talvez até a mais longa de todas que nós tivemos ao longo do semestre até agora. Mas vejam que aqui a gente já trabalhou muito mais elementos, né? Então a gente entendeu aqui como adicionar a borda, a gente já conhecia a propriedade border, como juntar essas bordas, né, para que ela fique numa linha única. Como que a gente pode aplicar uma mesma propriedade ou uma mesma regra a mais de um elemento, né? Então, usando, né, uma vírgula para colocar mais de um seletor e dizendo, olha, essa regra que ela se aplica a esses dois seletores ou mais seletores que eu coloquei aqui, tá? A gente aprendeu como colocar, né, definir aqui um estilo zebrado de cores de fundo para a nossa tabela, usando esse seletor especial nth-child, né? Então, com isso a gente conseguiu fazer esse tipo de trabalho. E, por fim, a gente entendeu como utilizar o atributo class.
né, o atributo class, que é do HTML, não é do CSS, tá? Isso aqui pertence ao HTML e que nos permite agrupar elementos dentro de uma mesma classe, e isso obviamente facilita depois a estilização desses elementos, que vão receber provavelmente os mesmos estilos lá no CSS, tá bom? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Se houver dúvidas, não se esqueça, temos o mural de dúvidas. Vai lá, publica a sua dúvida, deixe-me saber para que a gente possa esclarecer o mais breve possível e você possa continuar aí dando andamento e encaminhamento ao seu projeto, tá bom? O prazo está passando, nós já estamos no último mês praticamente, né? Você deve entregar no final do mês o projeto pronto, então é importante não deixar para depois, para não termos nenhum tipo de problema, tá bom? Bom trabalho para você, bons estudos e mais uma vez, precisando de algum auxílio para esclarecer uma dúvida, para transpor uma dificuldade, vai lá no mural de dúvidas, se comunique comigo que eu vou ter uma satisfação em lhe ajudar, tá bom? Obrigado pela sua atenção e até uma próxima videoaula. Tchau, tchau.